Voltei trazendo outra análise de filme de terror nesse Monkey Madness 2022 durante o mês de outubro. Todos os dias vou estar trazendo análise de um filme de terror diferente, e no dia de hoje o filme que eu vou estar analisando se chama Evil Dead, mas não o Evil Dead original, né? Quem acompanha aqui os programas que eu faço, ou pelo menos as maratonas no mês de outubro, sabe que essa é a minha trilogia favorita do cinema, a trilogia dos filmes Evil Dead, que foram feitas entre os anos 80 e os anos 90. Só que esse filme aqui é um remake, né? Os famigerados remakes que dividem tanto a fanbase e tudo mais. E esse aqui é de 2013, então ele tá quase fechando 10 anos já. E eu já tinha assistido esse filme, só que a primeira vez que eu tinha visto ele, eu ainda não era fã da trilogia original, e eu me lembro que eu não tinha gostado muito dele. Então quando eu fui reassistir para depois fazer uma análise, eu já tinha essa impressão, mas agora eu já vou dar meu erudito final, agora como alguém que é muito fã da franquia original. Eu vou dizer pra vocês que eu gostei desse remake, justamente porque ele não seguiu a rota de tentar ser igual ao original. Ele realmente pegou o conceito do Evil Dead e tentou transformar no mais sério e no mais assustador possível. Então, pelo fato de que eu vi que ele não pisou muito nos pés do Evil Dead original, ele não tentou ser uma nova versão e simplesmente uma releitura mesmo da obra, eu acho que isso foi bom pra ele. Só que também o que me deixa dividido, e vocês vão notar ao longo desse programa, é que eu realmente não gostei de como o filme começa, mas eu gostei bastante de como o filme termina. Então, honestamente, mesmo eu tendo dito que eu gostei, olha, eu posso aconselhar, se tu nunca viu esse filme e tu tem interesse por obras que, em primeiro lugar, tem bastante violência, assim, como posso dizer assim, sangue, morte, tripa, mas tem um caráter sobrenatural, sabe? São seres, entidades matando pessoas e também sendo mortas, mas é um filme que tem... Tripa acho que não tem muito não, mas tem cortes, tem amputações de membros, sabe? É um filme que ele realmente traz bastante sangue, sabe? De jatos de sangue até mais exagerados também, que é a marca do Evil Dead. Só que ele perde todo aquele teor humorístico que, mesmo no Evil Dead original, que eu falei pra vocês lá na análise do ano passado, que eu defino mais como um filme de terror, perdão, mais como um filme de terror do que como um filme de comédia, ele tem um quê só de exagero, mas esse filme aqui ele tem menos ainda, sabe? Então eu realmente vi como eles querendo ir pro lado que o Evil Dead não foi, nunca foi o foco dele, e a partir do segundo filme, muito menos, sabe? Então, honestamente, eu posso aconselhar, olha, se tu quer ver uma coisa nessa linha, eu acredito que tu não vai se decepcionar, talvez tu goste menos do que eu, talvez tu goste mais do que eu, mas, né, eu posso aconselhar para as pessoas verem. Mas agora eu quero ir para análise cena por cena, porque honestamente tem bastante anotação e eu não quero demorar mais do que uma hora, pelo menos. Ou não muito mais do que isso, né? Vamos começar. Aí tem uma introdução interessante com uma jovem vagando por uma floresta, sabe? Aí tu vê que rapidamente ela é capturada por dois caras e ela é levada até um local que tem diversas pessoas que eu vou definir assim como estranhas, tá ligado? Dá pra te ver que fizeram questão de botar um elenco de pessoas ali que não pareceriam... Sim, tinha gente se suja ou gente com... parecia ter problemas congênitos, ou pelo menos com uma espécie de doença que afetasse a aparência. E tinha vários animais mortos também, assim, sabe? Pendurados, assim, aves e gatos e outros animais de pequeno porte, assim, pendurado nesse mesmo espaço que tava uma velha também que tava lendo o Necronomicon, embora nesse filme eles nunca chamem ele de Necronomicon, mas eu vou chamar ele de Necronomicon. E daí tu vê que o pai da... tem um cara que rapidamente a gente descobre que ele é o pai da menina que foi capturada no começo do filme. Ele tira o saco da cara dela, tu vê que a guria tá assim, pai, o que que tá acontecendo? E daí ele começa a derramar assim um, um- uma espécie de fluido nela, sabe? Pode ser um querosene ou álcool, eu não sei, em cima da menina. E tu vê que ele tá se preparando pra tocar fogo nela. Ele pega assim um isqueiro e tudo mais. E daí antes dele incendiar a guria tava apelando, sabe, pra ele não fazer aquilo. Ela grita assim umas ameaças, sabe? Ah, eu sei que fala alguma coisa sobre a mulher desse cara, já que já estava morto. E fala da alma da tua filha tá no inferno. Enfim, as profanidades típicas de Evil Dead e também de outros filmes desse tipo de história, né? De possessão demoníaca. Aí o cara realmente incendeia o corpo da filha dele e depois ele dá um tiro assim na cabeça dela, assim com uma escopeta ou espingarda, se vocês preferirem, né? E essa introdução do filme, então, tem já alguns elementos interessantes, alguns elementos um pouco diferentes da obra original e um teor bem mais focado na violência e na seriedade da cena do que em alívios cômicos e tudo mais. Então,
eu honestamente considerei uma boa cena. Depois disso a gente vê um casal chegando na cabana já, né? Já vão começar direto levando pra cabana onde vai desenrolar a história, que nem totalmente algo vindo diretamente do primeiro filme, né? Os dois primeiros filmes do Evil Dead são assim, eles não demoram pra chegar até a cabana também. Então esse filme seguiu a mesma receita. Só que tu vê que tem mais pessoas, tipo, na verdade tem a mesma quantidade de pessoas que tinha no, pera, um, dois, três, quatro, cinco. É, tem a mesma quantidade de pessoas que tinha no primeiro filme e no segundo, só que no segundo é feito de outras formas, né? Então tá chegando cinco pessoas, só que chegaram separados, no caso. Chega um casal, né? E já tinha outro casal lá e tinha mais uma quinta menina, né? Que tava nos fundos da casa. E basicamente, conforme chegar as cenas que essa gente começa a se apresentar mais, eu vou definindo quem é quem, né? Mas tu vê que, basicamente, a protagonista do filme, já vou dizer que é a tal de Mia, né? E ela tem um irmão chamado David, e eles trocam essa posição, inclusive, tipo, nessa segunda vez eu já me lembrava que tinha essa troca, mas da primeira vez que eu vi esse filme me pegou de surpresa o fato de que tem essa transição de protagonismo, meio que tu não tem certeza de qual dos dois será o protagonista mesmo da história, considerado o jeito que a narrativa segue e tudo mais. Tu vê a Mia fazendo o juramento de sobriedade dela, porque tu entende que a história desse filme é que eles foram pra essa cabana que pertence a alguém desses cinco pessoas aí e tal, porque na verdade pertence aos irmãos, né? Pertence ao David e a Mia. Porque essa guria chamada Mia tava querendo fazer assim um detox, tá ligado? Dá pra perceber que ela era viciada. Eu acho que é cocaína, mas também poderia ser heroína e tudo mais, porque ela toca uma dessas duas drogas dentro de um poço e fala que agora nunca mais vai usar e blá blá blá. E ela queria estar nesse lugar, né, afastado, porque é mais difícil dela surtar, dela querer comprar, dela querer ter acesso de nova substância. Então era essa a plotline de por que essas pessoas todas foram para aí. Tipo, é algo novo, meio que não tinha na história original. Tipo, meio que não, né? Com certeza não tinha na história original. Então, é interessante, sabe? É o tipo de diferenciação do enredo que eles colocaram e pra mim, sendo fã da obra original, não atrapalha, sabe? Não, tipo assim, isso não tinha no filme original. Tudo bem, são meios de se diferenciar. Como eu disse, provavelmente é mais esperto não querer ser uma nova versão de Evil Dead, e sim uma releitura de Evil Dead, né? Aí, na marca dos 10 minutos mais ou menos, eles entram na cabana, né? Que eles notam que ela havia sido arrombada. Quando o cara vai botar a chave, ele vê que o trinco tá quebrado, então alguém teve lá e tudo mais. Aí, quando eles estão arrumando a cabana, dando uma geral, porque ela tava bem detonada, tu vê que esses dois irmãos, né, a Mia e o David, têm uma conversa a respeito da falecida mãe deles. E eles mencionam sobre uma canção de Ninar, que a guria pergunta se ele se lembra de uma canção que a velha cantava pra eles quando eles eram criança. E tu vê que tem um contexto de que a mulher morreu como se ela tivesse sido tratada como uma louca, sabe? Ela tinha algum problema, uma espécie de perturbação, digamos assim. E o filho mais velho dela, que é esse tal de David, não estava presente nesse processo todo, sabe? Ele não chegava lá, ele não visitava a mãe dele. Então quem teve que lidar com essa situação toda foi a Mia. E meio que eles abordam isso de uma forma sucinta, que o cara fala, ai, tudo bem, tu sabe que eu não sinto orgulho do que aconteceu, mas agora eu tô aqui, né? Enfim, tem uma conversa nesse teor. Aí nisso, dois dos outros das outras pessoas que tem nesse filme, que agora não me lembro exatamente quais deles, né? Mas eles falam assim, tipo, eles chegam pro David falando, no verão passado a gente já passou por isso, a gente foi em outro lugar fazer esse mesmo procedimento, a tua irmã no começo ela ficou de boa, mas em 8 horas depois de ter começado o processo dela ficar livre da droga, ela já começou a surtar, então se prepara que dessa vez se a tua irmã quiser ir embora daqui, o nosso plano é não deixar ela sair, sabe? Então a gente tinha também essa ideia de que a guria surtaria e por causa da abstinência, né? E por causa disso, a gente podia imaginar que quando ela começasse a exibir efeitos de possessão demoníaca, poderia ser interpretado como abstinência, né? Aí de noite, tá chovendo e a gente começa a ver efeitos que poderiam ser esse efeito da abstinência, porque até agora não tinha dado nada sobrenatural, digamos assim, né? Porque tu vê que ela cai assim no chão, começa a vomitar. Só que daí também nessa cena daí ela já enxerga meio que um fantasma na floresta. Isso também é algo novo. Tipo, eu não sei meio como eu me sinto também nessa inclusão, daí também eu vou dizer pra vocês, porque não tinha essa parada de espírito no Evil Dead original, tá ligado? Tinha mais aquela coisa assim do. Tipo, tinha os espíritos, mas as pessoas não ficavam enxergando esses fantasmas, sabe? O único fantasma que aparecia recorrentemente e não aparecia era aquele famoso fantasma invisível da câmera seguindo as pessoas. Dessa vez eles preferiram não incluir o fantasma invisível e trazer essa história de que essa menina tá enxergando o fantasma. E aparentemente é o fantasma da guria que morreu no começo do filme, sendo que, tipo assim.
porra, ela morreu no primeiro do filme do jeito certo, entre aspas, né? Porque nesse filme também eles vão mudar as regras da execução dos Deadites. Então, né? Essa deu uma inclusão que eu acho que tem tudo a ver com o que estava sendo famoso na época, sabe, popular na época, que as pessoas gostavam de aparições demoníacas assim e tudo mais. Então, honestamente, essa daí é uma das coisas que eu acho que desnecessário, sabe? Enfim, aí a menina entra de volta pra casa, tu vê que ela já tá de volta pra cabana, ela já tá querendo largar e as pessoas dão uma dopada nela, sabe? Aí tu vê, e tipo, essa guria, desde que eles entraram nessa casa, ela tá reclamando do mau cheiro desde o começo dos primeiros momentos que eles estão nessa casa. E mais ninguém tá notando isso, sabe? O que é meio curioso, considerando que a gente já imagina que aquele monte de animal morto que a gente viu no começo do filme tá dentro dessa casa, inclusive foram aquelas pessoas lá no começo do filme que arrombaram esse lugar daí e tal, que também isso deu uma coisa original, isso não fazia parte dos filmes que a gente tinha visto antes, só que também não aprofundam muito isso, né? Então é meio que, apesar da cena inicial ser bacana, isso nunca é elaborado de uma maneira que seja mais interessante e tudo mais. Só que daí então, tipo, tu pensa, por que que ninguém mais tá sentindo cheiro de animal podre só essa menina? Mas, ok, né? E, mas eu acho que no meio dessa conversação mesmo que o cachorro, né, que eles tinham um cão aí e tudo mais, o cachorro ele fareja o alçapão e tu vê que o alçapão tá manchado de sangue, sabe? Tem um rastro de sangue indo pra baixo da casa e todo mundo reage com muita calma, sabe? Esse daí também é uma das coisas que, como eu falei, essa primeira uma hora eu não acho muito boa mesmo, sabe? Esse tipo de coisa que eu acho que eles podiam ter, tipo, trabalhado muito mais na atuação. Se tu tava numa cabana abandonada no meio do mato, tinha visto que alguém tinha arrombado aquilo ali. Aí tá alguém reclamando de mau cheiro. Aí quando vê o cachorro fareja, o alçapão sujo de sangue, tu vai abrir, tu vai descer, tipo assim, na moralzinha. Tipo, ninguém tava muito assustado, sabe? Tava todo mundo tipo assim, uau, o que que aconteceu aqui, sabe? Então, honestamente, eu achei que, considerando que esse filme ele é feito pra passar mais temor, eles perderam uma ótima oportunidade de fazer isso acontecer de uma forma mais dramática, sabe? Aí lá embaixo eles encontram o cenário que a gente viu no início do filme, sabe? E, mais uma vez, eles parecem lidar muito bem. Pense se vocês encontram isso no porão da casa da família de vocês. Vocês abrem uma porta, tipo, primeiro você desce pro alçapão, né? Chega até o porão. Aí vocês abrem uma porta e encontram uma sala cheia de animais mortos, de pendurado, fedendo, 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 claro, né? Ali vocês vão encontrar uma madeira chamuscada, como se alguém tivesse sido queimado ali, e foi, né? E um livro misterioso, que ali ele estava lacrado de novo, sabe? Tinha, as pessoas depois que usaram, fecharam aquilo ali e tudo mais. E uma arma ali e tudo mais. Então, tipo assim, eles ficam assim, meu Deus, o que aconteceu aqui? Mas eu realmente acho que eles podiam ter botado alguns dos personagens para realmente dar uma surtada, tipo, ficar em frangalhos, porque olha, eu ficaria em frangalhos, honestamente. Eu não ia ficar assim, nada, nada de impressionante. Isso daqui pra mim se chama terça-feira, né? Então, enfim, eu acho que também foi um mau proveito desse lugar, desse cenário horripilante que eles criaram, sabe? Enfim. Aí a Mia alerta que eles não deveriam ter mexido em nada lá embaixo, e ela realmente tá certa, né? Porque aparentemente os caras, tipo, um deles trouxe a arma pra cima, porque, tipo, pensou, arma útil, né? E outro deles trouxe o Necronomicon, sabe? Que mais uma vez nunca chamo de Necronomicon. E nesse momento ele tava selado, literalmente, ele tava com como se fosse um saco preto na volta do livro, e ainda por cima arame farpado na volta do saco preto, como se fosse alguém que não quisesse que fosse mexido. Embora, se a pessoa não quisesse que fosse mexido, ela teria enterrado, ou escondido, ou levado consigo, enfim, não teria deixado em cima de uma mesa, mas né, ok, né? Lá. Aí depois disso, não, era agora nesse momento que a Mia tava caminhando em círculos na frente da cabana. Bom, então eu não sei o que aquela minha outra anotação queria dizer, mas foda-se, né? Aí a gente vê que o outro cara, o outro homem que tem nesse filme, que são dois rapazes e três meninas, que nem era no filme original, o outro cara, sem ser o David, é um cara chamado Eric, que nesse filme é ele que é o cara que vai fuxicar o Necronomicon, né? No filme original também, a pessoa que lê o Necronomicon na verdade ninguém lê, né? Eles botam a máquina pra rodar, esse é um artifício também que eles não botaram ali. Só que eu acho que o Ash nunca chega a ler no primeiro livro e tudo mais, é. No primeiro livro não, no primeiro filme. Mas não, então esse loiro daí, sabe, o tal de Eric, ele que ferra com tudo nesse filme, tá ligado? Basicamente, porque ele que começa a ler as coisas que ele não deveria e rola aquele procedimento que a gente vê desde o primeiro Evil Dead, que é depois que tu lê as palavras mágicas, digamos assim, os espíritos começam a reviver, né? E aí que rola aquela primeira cena da comunicação que a Mia
enxerga, vê, ela acredita tá vendo o vulto da guria que morreu no começo do filme, e na verdade ela tá, né? Porque agora. Enfim, então realmente eu não acho que. Eu não sei o que é a minha primeira anotação que eu quis dizer sobre isso, mas vamos ir adiante. Aí ela já tá dizendo que ela quer ir embora, sabe? Que ela não quer mais ficar ali. E os amigos dela estão falando, não, tu tem que ficar aqui, tu tem que ficar aqui. E daí ela pede pro irmão dela levar ela embora e o cara fala, não, acho que tu tem que aguentar mais um pouco dela. Ela fala, ah, eu pensei que tu veio aqui pra me ajudar, não pra ficar do lado deles. Ela arrebenta um colar que ele tinha dado pra ela no começo do filme, quando eles se encontraram, e daí ela vai pro quarto dela. Aí assim que ela entra pro quarto, mais ou menos, pouquíssimos segundos depois, o Eric chega lá pra ver se ela tá tudo bem com ela, e daí ele vê que a guria fugiu, sabe? Ela escapou pela janela, e ela tá tentando se mandar num dos carros, né? Que tinha dois carros diferentes nessa cabana e tal. Aí na estrada do meio da floresta, mais uma vez ela vislumbra o espírito que ela havia visto mais cedo, entendeu? Então eles estão usando recorrentemente esse artifício da guria tá enxergando fantasmas, que como eu falei, isso também é um bagulho novo, e eu também não acho que eu gostei muito da inclusão desse tipo de coisa nesse filme, né? Aí ela sofre um acidente, sabe? O carro dela sai da estrada, ela cai literalmente dentro de uma espécie de pântano ou uma sanga, daí ela meio que se apaga, mas não fala quanto tempo que ela ficou desacordada, mas ela desperta e ela evacua o veículo, sabe? Ela começa assim, sair meio que nadando já, porque ela tava o carro entrou bem pra dentro do pântano, digamos assim, e daí ela começa a ser perseguida por um demônio que, tipo, daria pra falar como se fosse o demônio invisível, aquele que a gente tá acostumado, sabe? Dá pra dizer que essa é a cena mais próxima dela ser caçada pelo demônio invisível, só que ela também começa a enxergar o fantasma da menina, sabe? Então não fica bem claro se ela tá vendo mais coisas do que nós, digamos assim. Aí no final da fuga, ela passa pela nova versão daquela cena famosa do estupro das árvores, tá ligado? Que teve no Evil Dead 1, teve no Evil Dead 2 e também teve aqui nesse remake. E essa versão também ficou bem boa, sabe? Teve o. Foi. Tipo, é uma cena boa por si só, sabe? Realmente. O problema, entre aspas, é que ela vai estar eternamente vinculada em Evil Dead, mas qualquer filme que quiser fazer esse tipo de imagem, né, de representação, vai ficar impactante, vai ficar forte, porque a guria começa a ser apanhada pelas árvores, inclusive nessa versão é modificada, porque em vez de ela ser, tipo assim, penetrada, digamos, por um galho, é diferente, porque é como se aquela guria fantasma que ela tá enxergando vomitasse uma coisa preta que vai virando uma espécie assim de enguia, sabe? Um tentáculo que escorre assim pra dentro dela e tal. Então é bem agoniante, é bem horrível e tudo mais. Então confesso que também ficou. É a mesma cena de sempre com um novo twist, que daí dá pra te entender que aquela coisa preta que entrou ali pra dentro dela e tudo mais, que foi vomitada pelo fantasma, é basicamente a entidade, né? A possessão demoníaca que agora tá dentro dela. E né, isso no Evil Dead original significaria o fim dela, mas nesse filme eles têm uma versão diferente da possessão, que eu também não sei exatamente o que eu acho dela, mas fazer o que, né? Foi o jeito que eles quiseram fazer essa história. Ah, aí quando ela chega tipo, ela chega em casa, eu não sei se na verdade ela consegue chegar sozinha, eu acho que as pessoas encontram ela meio que caída, ainda desmaiada, né? E daí ela é atendida por uma das meninas que tava lá, deixa eu ver se eu me lembro o nome dela, Olivia, sabe? A outra menina que era namorada do Eric, se eu não me engano, que ela trabalha como enfermeira, dela que consegue dopar a menina e fica falando dos papos de louco dela, sabe? Que ela diz que foi atacada pela floresta e que tem algo lá no meio da mata, né? Que a gente sabe que é verdade, mas, né, ela foi a única que viu os outros por enquanto, só acho que é uma crise de abstinência, digamos assim. Aí o David visita a Mia no quarto e ela diz que tinha algo na floresta e que agora está ali com eles. Ele fala aqui no quarto, sim. Então, como eu falei até agora, você pode ver que não teve nada de humor, sabe? Mas isso nem tá chegando a meia hora de filme e até agora tem sido, assim, bem ruim, sabe? No sentido de que tem boas cenas, como essa pouco agora que eu falei da situação lá do estupro da árvore e tudo mais, só que já passou meia hora de filme, um terço da jornada, digamos assim, e ainda não começou a rolar o lado, tipo, começou a dar o bagulho paranormal, mas eu acho que em compensação o primeiro filme, eu acho que no primeiro meia hora do primeiro filme já tinha acontecido mais coisa, tá ligado? Então, é um mesmo que o filme no final ele vá acelerar bastante, eu realmente acho que talvez eles podiam ter distribuído melhor as cenas de ação, ou quem sabe simplesmente encortar certas coisas pra gente não ter ficado tanto tempo só em setup, 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 né? Preparação, preparação, preparação. Enfim, aí sozinha no quarto, tu vê que a Mia enxerga o espírito da menina demônio no espelho, tá ligado? É dessas coisas que eu falo. Ah, é um clichêzão, entendeu? É um bagulho que eu vejo assim.
Eles pegaram e quiseram fazer algo que a gente estava acostumado a ver em vários filmes da época, sabe? Essa ideia de que alguém vai lá ver alguma coisa no espelho e, tipo, não que as pessoas tenham que parar de fazer isso, tá ligado? Só que tem filmes que tem a ver a pessoa enxergar o espírito no espelho, tá ligado? Dependendo da mitologia desse filme, faz sentido. Só que agora, Evil Dead, que nunca foi sobre aparições, sempre foi sobre incorporações de demônios, né? Que se apossando do corpo dos seres humanos e tudo mais. Eu acho que eles não precisavam ter incluído mais isso daí para dar mais. É para dar mais jump scare, tá ligado? Pra aparecer a guria olhar pro espelho e dar tan, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu confesso que essas daí são as coisas que eu não necessariamente gostei dessa versão do filme, digamos assim. Aí rola uma série de transição em que notamos que o Eric também está ressentido com o David, sabe? Assim como a irmã do David tinha essa mágoa dele por ele ter ficado sendo relapso no final da vida da mãe deles, esse Eric dizia que. Tu vê que ele tá conversando uma hora com a namorada dele no quarto e ele fala. A guria fala, não age como tu não se importasse, eu sei que tu é muito amiga dele. Ele diz, eu era muito amigo dele há um tempão, mas ele desapareceu há milênios e agora ele só. A guria fala, mas ele tá aqui agora. E ele tá meio que cagando porque ele tá obcecado no livro até agora, sabe? Ele não parou de mexer no Necronomicon de quando eles tiraram lá de baixo, digamos assim. E em questão de teoria, eu confesso que eu também ficaria muito interessado, sabe? Eu vejo um livro lacrado com arame farpado, é claro que eu ia mexer. Tipo, eu não sei porque, talvez, considerando como eu sou ligado em questão de espiritualização, assim, talvez se eu encontrasse algo que eu realmente acho que pode ser potencialmente amaldiçoado, eu teria medo de mexer. Mas nunca se sabe, né? Talvez se eu encontrasse algo que eu realmente acho que pode ser amaldiçoado, a minha curiosidade por saber o que poderia estar ali diante de mim também seria muito grande, então vai saber se eu seria esse tipo de cara que condenaria a humanidade por causa da minha curiosidade, né? Enfim, aí o David leva um saco de coisas, de animais mortos, eu acho, ou de outros lixos lá do porão pra botar pra fora, sabe? E daí ele encontra um rastro de sangue que leva ele até uma toca, sabe? E nessa toca é o lugar onde o cão dele se encontra. Tu vê que o cão dele tá deitado ali, só que o cão dele não responde ele. E daí, tipo, pra pegar o cachorro, ele tem que entrar pra dentro de um galpão e é como se ele abrisse uma passagem embaixo do balcão que dá pra toca, sabe? É uma coisa assim. E dá pra ver que o cachorro tá morto. E a gente, inclusive, vê uns flashes assim. Tipo, ele vê um martelo sujo de sangue. E a gente vê os flashes assim que dá pra entender que quem matou. ah, quem matou o cachorro foi a menina, sabe? E daí eu não sei se era alguma coisa que eles tinham mostrado no Necronomicon, sabe? Porque o guri, aquele, o Eric, ele tava folheando e tinha algumas coisas, os trechos. Tipo, o livro tá em um idioma antigo, e como esse rapaz não poderia ler, porque ele não tem o background de ser um arqueólogo que nem o velho lá do primeiro filme, sabe? O velho que a gente nunca vê, mas a gente escuta a voz dele no gravador, que ele era o cara que estudava o idioma da Suméria antiga, blá blá blá, todas essas coisas. Como esse rapaz não saberia disso, eles tiveram que inventar uma razão, né? Uma razão de motivos de sim, porque alguém tinha feito anotações em inglês por cima do livro, sabe? Alguém tinha feito assim traduzindo certos trechos que coincidentemente era exatamente o que precisavam para condenar a raça humana. E ele passava por várias imagens também. Eu acho que uma dessas imagens mostrava que depois que o demônio entra na pessoa, envolve o sacrifício de animal, e por isso que a guria daí possuída pelo demônio tinha ido lá matar o cachorro com o martelo. Porque eu acho que é isso, sabe, que aconteceu, e eu não prestei tanta atenção nessa hora que tava mostrando o livro. Porque senão não faria sentido a guria ter feito isso, já que também não tem nada a ver com a história original, sabe? No primeiro filme não tem nada de animal, então dá pra ver que é mais uma versão, uma diferenciação do mito desse filme, sabe? Que tem que ter um sacrifício de animal antes do demônio se manifestar, sei lá. Enfim, aí tu vê que a menina tomando banho trancada, sabe? Que o irmão dela tá batendo na porta várias e várias vezes pra eles se falarem, então de certo ele ia intimar ela por ter encontrado o cachorro dele morto, só que a menina não tá abrindo a porta porque tu vê que ela tá passando por outro desses processos de surto, que basicamente ela tá esquentando muito a água, né? Então eu acho que com chuveiro a gás, se tu deixar ele muito quente, tu consegue deixar a água fervendo, porque com chuveiro elétrico não tem como, sabe? Mesmo que tu deixe no mais fraco, eu acho que dificilmente tu vai conseguir se queimar que nem ela. Porque basicamente a guria, ela arranca pedaço da própria pele, sabe? Ela sofre queimadura de segundo e terceiro grau. Então, mais uma vez, é uma cena forte, no sentido de que já dá para pessoas sentirem, assim, arrepios de se imaginar passando por aquilo. E também não tem nada a ver com o filme original, então são todas assim coisas assim que ajudam esse filme criando essa originalidade em relação ao original, e também levando ela para esse lado mais assim da dor e da violência e realmente do sofrimento humano. Essa é outra coisa que eu não sei muito o que eu
qual é o meu veredito nesse presente momento, é porque esse filme que parece muito que ele precisaria de uma sequência para ele fazer certo coisas que nesse primeiro eu senti que fez errado, não necessariamente errado, sabe? Mas esse é um filme que ele se foca muito nos personagens humanos se fudendo e praticamente não tem muitas cenas dos monstros se dando mal, sabe? Ele é um filme que ele quis muito mais investir em a gente ver os seres humanos sendo atacados, mutilados, brutalizados, violentados e praticamente torturados. E o único momento do filme em que rola algo diferente disso era o final do filme, sabe? E ainda assim, em compensação, tipo, a protagonista antes de matar o bicho, ela se fode pra caralho, tipo, muito mais do que o Ash se fudeu no primeiro filme, sabe? Então, dá pra ver que o objetivo desse diretor era fazer essa gente sofrer na mão desses bichos, sabe? Enfim, então essa guria é a primeira que começa a sofrer quando. Ela já sofreu quando ela foi estuprada na floresta, né? E daí agora ela já teve o corpo queimado por água fervendo. Então, cara, essa guria se fudeu pra caralho nesse filme, cara. E isso é só o começo, né? Aí o David coloca a Mia no carro, né? Tu vê que ela tá em péssimo estado, sabe? Ela tá vomitando ou babando, assim, sabe? Com várias queimaduras fortes. E o cara quer levar ela pro hospital, só que dessa vez, em vez de fazer que a ponte caiu, eles optaram por fazer que o rio transbordou, sabe? Ele chega onde deveria ter uma passagem e tá uma corrente de água, uma correnteza de água bem forte, e ele fala, não, não acredito nisso. Aí ele tem que voltar pra cabana, né, com a irmã dele naquele péssimo estado. A enfermeira fala disso, que ela tava com essas queimaduras de segundo e terceiro grau. E daí o David começa a falar assim, ah, não, mas amanhã a gente vai dar um jeito, a chuva vai passar, vai ficar tudo bem. Daí o Eric começa a falar assim, não, cara, você tá vendo como é que as coisas estão aqui? Não vai ficar tudo bem, pelo jeito vai ficar tudo pior, porque cada vez tá pior, né? E daí, nesse momento, daí que a Mia se levanta segurando uma arma, né? Essa seria a primeira manifestação na frente dos outros, assim que eles estão enxergando ela agindo de maneira estranha. E esse filme tem outra coisa que eu considero que torna ele pior nessa primeira uma hora, é que eles vão pra rota que eu acho que deveria estar em voga também na época do cinema hollywoodiano da época, que é tipo assim, as pessoas negando até coisas que, sei lá, que já passou do limite de tu achar que aquilo ali é algo, é um sinal de abstinência, sabe? Porque primeiro a guria chega segurando uma arma, sabe? E daí tu vê que ela tá apontando meio como se fosse dar um tiro no irmão dela, que o cara tá assim, abaixa a arma, só que ela dá um disparo que pega nele só de raspão, sabe? Porque parece que ela tava mirando mesmo no espelho, no espelho não, no vidro, sabe? Como se ela tivesse que quebrar o vidro, porque dá pra ver que entra um vento demoníaco, sabe? Que eu acho que é pra representar as forças do mal, sei lá, algo nessa linha, sabe? Foi assim que eu vi. E daí a Mia faz a tradicional jura de morte, que é aquele momento que rola sempre assim nos filmes do Evil Dead, que tipo, a voz dela já não tá normal. E todo mundo viu isso e o irmão, depois do final dessa cena, o irmão dela vai falar, ok, sabe, eu tô só passando mal. Tipo, mano, que tipo de abstinência faz a pessoa falar com uma voz dupla dizendo que eles vão morrer antes do amanhecer, que não sei o que lá. Só que é uma forma mais sucinta do que já aconteceu nos primeiros filmes, né? O primeiro filme era mais exagerado, no segundo filme o bicho tá levitando e tudo mais, então nesse filme daí não tem tanta. Tipo, tem um pouco de loucurado, um pouco de. E que nem eu falei, voz dupla e tudo mais, mas, né, mais pé no chão do que foram os primeiros filmes. Aí. Aí, pra completar, daí, tipo, antes de acabar essa cena, a guria, ela tinha caído no chão, porque depois que ela fala, termina o discurso dela, ela capota no chão, o que também é tradicional, eu acho que todos os filmes têm esse primeiro momento que aparece o monstro, ele se faz de morto, digamos assim, e sempre tem um bocal pra chegar perto dele e ser atacado. Dessa vez, quando isso ia acontecer, em vez de optarem por atacar, fizeram a Mia monstro subir em cima da Olivia e ela dá uma vomitada vermelha assim nela, tipo, gigantesca, sabe? Que bem nível de Evil Dead, e daí a guria empurra ela pro lado e ela cai lá pra baixo do alçapão, e eles fecham assim, daquele jeito também, que era bem. ah, que também sempre acontece no filme, né? Sempre que o filme se passa na cabana, tem alguma criatura que é presa no alçapão, então eles têm algumas referências óbvias ao roteiro original, né? Só que nesse momento daí tu vê que os personagens começam a comentar sobre o que aconteceu e ninguém ainda tá levando pro lado sobrenatural, e eu fico assim, não, mano, pelo amor de Deus, vocês acabaram de ver uma guria chegar aí muito loucona falando uns bagulho absurdo com uma voz bizarra, tentando atirar em vocês, vomitando um caldo vermelho, e vocês vêm me dizer que isso daí é sinal de abstinência, mas que porra de abstinência é essa, caralho? Vai tomar no cu, né? Ah, enfim, daí tá, aqui tá as partes que eu falava do vômito, essas coisas do tipo, né? Ah, e daí tu vê que no banheiro, daí depois do tipo, a guria foi se limpar, né? A tal de
a tal de Olivia foi se limpar, né? Porque ela acabou de receber um vômito bizarro e nojento na cara dela. E daí mostra, né, alguns trechos do Necronomicon, umas imagens que dá pra te ver que tá escrito. Eu não sei se tá escrito alguma coisa sobre aquele que corta o próprio rosto, alguma coisa desse tipo assim, ou é só a imagem que dá pra te enxergar alguém com uma navalha no próprio rosto, assim, tá ligado? É uma imagem bem simples de observar, e daí tu já imagina que é isso que vai acontecer com a menina, né? Porque aquela espécie de vômito vermelho que ela recebeu na cara era uma espécie, assim, de passar adiante o vírus, e ela também tinha sido mordida, sabe? Ela tinha sido atacada, porque isso também nunca é determinado com precisão nem nos filmes originais, sabe? O que a gente entende é que as pessoas que são atacadas, elas têm alguma espécie de ferimento, elas, depois disso, elas se tornam um monstro também, sabe? Quase como um vírus de zumbi e tudo mais. Embora o Ash seja a exceção, tá ligado? Ele é o único, o Alecrim Dourado. Então, só que né, nesse filme aparentemente não teria um Alecrim Dourado, embora a Mia meio que se torna no final do filme. Porque nesse momento ela tá possuída, mas vocês devem imaginar que ela vai se despossuir, senão eu já tô spoilando, ela vai se despossuir, o que é algo inédito, né? Na franquia, digamos assim. Mas basicamente voltando pra cena da Olivia, que é uma cena boa, na verdade, também, sabe? Do questão de terror, de ser assustadora e gráfica, é uma cena boa, sabe? Que o Eric vai buscar a Olivia no banheiro, a luz tá piscando, ele não consegue enxergar muito bem, tá barulho assim de alguém raspando algo, sabe? E quando ele chega assim, a guria tá simplesmente arrancando a cara dela fora, sabe? E rola daí uma cena que é bem aquilo que eu falei, que é pra mostrar muito ser humano se fudendo, só que também é um pouco exagerado, que é difícil ter, tipo, dar credibilidade, porque, tipo assim, o cara, ele vai caminhando pra trás, sabe, quando ele vê a guria cortando a própria cara. E tudo bem, quem sabe, se tu vê uma coisa dessas, tu ia ficar meio que assim, desnorteado, tu não conseguiria reagir. Só que daí ele tem o azar de tropeçar um pedaço do rosto da guria, sabe, e cai de paleta, assim, no vaso sanitário, dá pra ver que ele, ó, dá uma... O final da lombar dele bate, assim, no vaso sanitário, e daí quando ele tá se erguendo devagarinho ainda assim, a Olivia chega e começa a atacar ele. E ele leva vários golpes, cara. Tipo, uns 4, 5 golpes. Que, tipo assim, parece que é uma cena que ele vai acabar morto, sabe? Porque ele leva umas 3 pancadas que eu não sei exatamente o que o guri tava usando pra se cortar. Não era uma faca. Era alguma coisa que cortava, que perfurava, mas não era exatamente uma faca, sabe? Era isso que ela tava usando pra cortar o próprio rosto e usou pra perfurar o cara. E daí ela pega algumas agulhas e ela começa a espetar, assim, e chega, não sei se chega, tipo, chega no, perfurar o rosto dele, mostra a agulha entrando na bochecha dele, sabe? Então, tipo, esse cara leva uma surrona, só que ainda assim ele consegue empurrar o bicho pra trás, então, tipo assim, estranho, sabe? Tu levou 6, 7 golpes e depois tu não tem força pra empurrar o bicho pra trás, e daí ele pega o pedaço, assim, da lajota do vaso sanitário, porque parece que quando ele empurra o bicho cai também no vaso, dessa vez quebra o pedaço do vaso, e ele pega, assim, uma parte, assim, da não é cerâmica o termo que eu quero dizer, nem azulejo. Mas enfim, ele pega uma parte, né, do vaso sanitário e bate na cabeça do bicho várias vezes, sai até estourar a cabeça. Então, tipo, também é bem violento, também é mais ou menos como o Evil Dead original fala. Embora o Evil Dead original dissesse que tu tem que obrigatoriamente despedaçar o corpo da criatura. Então, honestamente, essa execução daí dele não contaria como o suficiente. Ele teria que fazer mais do que isso ainda, né? Só que ainda assim é uma cena divertida, sabe? Entretenimento, e é gráfico, é violento e tudo mais. Só que, né, como eu falei, o foco com certeza foi na cena que o cara tá se fudendo mesmo que ele tenha vencido no final. Aí os caras chega. O David é namorado dele nessa cena, né? Porque essa guria que esse cara matou, o Eric, era namorado dele, digamos assim. E meio que. Ainda assim, tudo isso rolou também sem os outros verem. Então, pelo jeito, ninguém além do Eric é o que tá convencido mesmo de que aquilo ali é algo sobrenatural, embora ninguém fique julgando o Eric, tipo, não chegaram a levar a narrativa pra subplot de, as pessoas querem interpretar que ele matou a guria sem necessidade, porque ele falou que a guria atacou ele, ele tava muito ferido, entendeu? Então, basicamente, assim, tu vê que o David tá fazendo um curativo dele de improviso, com umas fitas, que com certeza não é feito pra curativo, e saindo um monte de sangue. É uma cena bem maneira pra quem quer ver sangue. E pra quem não quer ver sangue é bem forte, sabe? E daí o Eric confessa basicamente que ele acredita que a culpa da maldição é dele, sabe? Por ele ter lido a passagem do Necronomicon e que mais uma vez ele não fala esse nome, né? Nisso, a Natalie vai até a cabana, que é Natalie. Natalie é a namorada do David, que agora eu vou começar a falar o nome dela, porque é a partir desse momento da história que ela vai se tornar mais relevante pra narrativa mesmo, né? Ela vai até a cabana buscar água e açúcar, né? Porque o cara perdeu muito sangue, então eles
quer hidratar ele e aumentar a glicose do corpo dele, acredito que seja isso. Só que daí a gente percebe que a Mia abriu o alçapão, tá ligado? Porque eles tinham prendido, mas não tinham feito uma tranca firme, eles tinham só trancado de maneira simples aquilo ali. E daí tu vê que a Mia tá falando assim, ah, Natalie, por que que eu tô aqui embaixo sozinha e tudo mais? Ela tá fazendo aquela história de dar um golpe, né, que a gente tá acostumado já a ver acontecer na franquia. E a guria cai, sabe? Basicamente ela chega perto demais do alçapão e a Natalie, quer dizer, e a Mia derruba ela lá pra baixo, né? A Mia demoníaca. E rola uma cena interessante, tipo assim, de um ponto de vista conceitual, é até assustador, assim, sabe? As imagens também. Só que não. Tipo, acaba não servindo muito propósito, porque basicamente tu vê que essa Deadite, ela passa meio que a mão no corpo da Natalie, se não me engano, ela dá uma lambida nela também, sendo no pescoço, algo desse tipo, e daí ela tava segurando uma navalha, e daí tu vê que ela corta a própria língua, sabe? Ela passa a língua dela sendo na navalha e parte a língua dela ao meio e tudo mais. E daí tu vê que ela começa a beijar a guria, assim, sabe? Com a língua dela cortada, isso escorrendo sangue, e a guria meio que tá travadona, sabe? Só que ela consegue, tipo, o jeito que essa cena combina também é muito patético, porque o David abre o alçapão, ele vê essa cena e ele ainda fala assim, Mia, sabe? Tipo, assim, como se estivesse fazendo uma pergunta. Falei, cara, tem um ser diabólico com a boca ensanguentada beijando tua namorada através do corpo da tua irmã e tu ainda não tá percebendo que isso cara, não é normal, cara. Tu ainda não percebeu que isso tá muito além de qualquer outra coisa racional. Enfim, né? Aí rola uma sucessão de cenas de transição depois disso que basicamente a Natalie escapa, sabe? Ela consegue sair correndo, então meio que não faz sentido o bicho deixar ela sair, sabe? Embora a gente saiba que na verdade ela já tá infectada, digamos assim, né? Só que as cenas de transição que rola é assim: primeiro tu vê que o David tá trancando a irmã dele, né? Daquele jeito clássico já que sempre acontece nos filmes que alguém fecha o alçapão e começa a passar um monte de corrente ali da tranca e tudo mais. Depois a Natalie dizendo que ela quer ir embora, sabe? Tu vê que ela deita no colo dele e fala, eu quero ir embora. Todo mundo quer ir embora, né, mulher? Mas a questão é que você não pode. E, e por fim a gente vê o Eric tentando tocar fogo no Necronomicon, mostra ele assim falando, meu Deus, essa droga, essa porcaria não pega fogo. E tem também uma coisa assim, deu pra ver que eles quiseram traçar um paralelo com o primeiro filme que eles resolvem a situação tocando fogo no Necronomicon. Aí nessa versão aqui do filme eles exploraram a vertente de que o filme não, o livro seria indestrutível no caso. Engraçado, né, que eu tô vendo que eu ando fazendo bastante essa confusão mental. Quando eu quero falar filme eu falo livro, quando eu quero falar livro eu faço filme. Eu falo filme, faço filme. Enfim, deixa eu ver o dia que eu tava indo adiante. Ah, Tá. Aí, enquanto o Eric tá explicando o pouco do que ele sabe, e eu nem vou me perder muito aqui na explicação, porque basicamente ele estabelece algumas coisas assim, que já foram ditas nos outros filmes, e algumas dessas coisas eu já fui expressando as diferenças que tem, sabe, com relação ao original. E enquanto isso, tu vê que a Natalie, ela tava lavando a mão dela, porque ela tinha sido ferida, se eu não me engano, por uma mordida da Mia, e daí a mão dela começa a ficar bugada, sabe? Tu vê que a mão começa a reagir estranho, começa a sair uns líquidos pretos da mão dela, e a gente já conhecendo como é que funciona essa franquia, tu imagina que a guria não tá mais normal, digamos assim, né? Aí o Eric sugere que eles precisam matar a Mia, sabe? Que ele fala assim, pelo que eu vi no livro, só tem três jeitos de tirar o demônio de dentro de alguém. Um é matando e esquartejando, isso daí é a versão original, né? A segunda versão é tocando fogo na pessoa, que daí é basicamente o que aconteceu no primeiro filme, isso daí já não era uma das versões originais. E a terceira versão, que daí é a grande diferença dessa plotline para outra, é que se tu enterrar a pessoa ainda viva, tu tira o demônio de dentro dela, só que daí ela vai estar enterrada, né? Então, supostamente ela vai ter morrido e tudo mais. Só que, né, tem essa terceira versão que tu consegue imaginar que é a única que tem como ter uma esperança de ver a pessoa de novo, no caso, né? Porque se tu escortejar ela meio que não tem volta, ou se tu incendiar o corpo dela meio que não tem volta. Agora, enterrar viva, apesar de ser difícil, não é impossível. Então, já fica bem claro que é basicamente essa versão que o filme vai explorar, sabe? Então, esse daí é onde tu poderia começar a imaginar que a Mia é a verdadeira protagonista, embora não dá pra ter certeza que ela vai ser salva ou não, né? Mas basicamente o David é um protagonista falso e o protagonista falso terrível, sabe? Essa é outra coisa que eu vou deixar mais pra reclamar no final, né? Aí ele começa a surtar dizendo que pode ser mais. O David começa a surtar quando o Eric tá sugerindo isso, dele fala assim: tem noção do que tu tá falando? É a minha irmã. Dizendo que ele fala assim: pode ser alguma espécie de vírus que foi transmitido, sabe?
Primeiro foi. Tava em alguns animais mortos lá que eles mexeram. Aí a minha ficou doente. Depois que a minha vomitou, passou pra Olivia. E tipo assim. Cara, que espécie de vírus faz esse tipo de coisa, seu merda? É claro que ele não viu as coisas mais bizarras. Tipo, ele não enxergou com os olhos dele a Olivia cortando a própria cara dela e tudo mais. Ele não enxergou com os olhos dele a guria, a irmã dele cortando a língua dele ao meio, a língua dela mesma ao meio e tudo mais. Só que ainda assim. Ah, eu teria perdoado esse tipo de papo se tivesse rolado lá no começo do filme, sabe? Só que nesse momento estava chegando a 1 hora já do filme. Então, honestamente, eu já tava. Eu fiquei revirando os olhos quando eu vi que esse cara tava vindo com esses papos nessa altura do campeonato, sabe? Enfim, aí a Natalie nota que ela tá sendo controlada pelo braço dela, sabe? Tu viu que o braço dela tá começando a se mexer de maneira estranha. Dá pra ver, talvez, que eles estivessem querendo. Dá pra ver, não, né? Tipo, dá pra ver sim, mas quer dizer que não é talvez. É com certeza dá pra ver que isso daí foi inspirado pela sequência do segundo Evil Dead que o Ash começa a ter a mão possuída. Tanto é que eles fazem uma cena derivada do momento que o Ash amputa o próprio braço com a motosserra, né? Que a gente viu no segundo filme. Só que sem todo o viés cômico, né? Que o segundo filme, essa cena, apesar de ser uma cena violenta, com um monte de sangue voando na tela, ela não é uma cena tensa, né? Ela é uma cena divertida que ele tá brigando com a mão dele. Dessa vez não é assim não é assim que funciona. A guria simplesmente ela nota que a mão dela tá criando vida própria, daí ela pega uma máquina de cortar carne que ela já tinha usado, a gente tinha visto ela utilizando isso antes de começar a loucurada, que basicamente é uma máquina que corta carne, sabe? Tem uma lâmina que tu segura o gatilho pelo jeito e aquela lâmina fica indo pra frente e pra trás, e ela usa aquilo lá pra amputar o próprio braço dela, só que tipo, realmente é o braço, sabe? Não é a mão. Ela começa a cortar acima do cotovelo, assim, sabe? Porque a mão dela, o braço inteiro dela já tava ficando contaminado, sabe? E é uma cena ainda mais violenta do que a do filme original, isso eu vou ter que dizer. Mais angustiante, mais demorada, mais horrível, mas não é menos épica, porque né, essa é a diferença que eu falei. Eu diria, de todas as diferenças de um filme, desse filme para as versões originais, é que nesse filme ele com certeza tá focado mais assim no sofrimento humano, sabe? Até quando o Ash tá cortando a mão dele fora, o que rouba a cena não é o fato dele estar amputando a própria mão, aquela cena que ele tá assim, ai, agora, o que você tá achando disso? O que você tá achando disso? Que ele tá brigando com a própria mão dele. Não é o caso dessa cena, a guria tá chorando, lamentando, sabe? Tipo, ela tá tendo fibra, né, pra fazer uma coisa dessas, mas é realmente, assim, praticamente uma cena de tortura, sabe? Auto-infligida e tudo mais. Então, é uma cena bem forte também. Enfim, aí a gente vê que os rapazes encontram ela, porque ela solta um gritão no meio disso, né? Os rapazes encontram ela com o braço ainda pendurado, sabe? Tipo, quando os caras chegam até ela, ela fala assim, ah, eu consegui. E tu vê que o braço dela tá preso pelo pedaço de carne que logo mais cai no chão. Então é uma cena bem grotesca mesmo, né? E... E depois a gente vê o curto take da The Night no porão, que é mais uma coisa que dá pra ver que é só pra fazer o callback pros filmes originais, porque todos os filmes tinham esses momentos que mostrava a careta da monstrenga, sabe? No primeiro filme e no segundo filme tem momentos que ele só nos mostra a carenga da monstrenga lá embaixo gargalhando, algo do tipo, e eles fazem isso nesse filme também. E daí, enquanto o David segue falando que tudo vai ficar bem, que é o bagulho que ele tá falando desde o começo do filme, enquanto ele tá remendando a ferida da namorada dele, né, ele tá dando jeito ali de estancar o processo que ela fez de se amputar e tudo mais, o Eric o Eric pega e ele fala. E ele fala. Ele. Mais uma vez eles tiram uma frase remanescente dos filmes originais. Que naquele momento do segundo filme, quando o Ash fala que ele tá bem, tá tudo bem com ele. E ele mesmo fala pra ele assim: Tu acabou de cortar o corpo da tua namorada morta. Isso te parece bem? E daí o guri desse filme ele fala pro cara: A tua namorada acabou de cortar o braço dela fora. Isso te parece bem? E realmente é bem isso, sabe? Como é que tu vai dizer que as coisas estão bem, cara? Você tá vivendo o inferno da Terra, tu tá fazendo de conta que o que tá acontecendo aí é passível de ser algo normal, né? Aí com os dois rapazes sozinhos, porque a outra guria, a Natalie, foi levada pro quarto, né? O Eric diz que no livro também. Ah, não, agora que ele falava especificamente das 3 formas de libertar os corpos. Ah, então foda-se o que ele falou antes, eu tô nem aí, né? E o David começa a falar mais bobagem sobre como que a irmã dele pode apenas ser louca que nem a mãe deles, né? Daí agora o cara tá trazendo mais uma possibilidade não paranormal, porque a mãe deles é dita como louca desde o começo desse filme, e agora ele tá falando, talvez a Bia seja que nem a nossa mãe. Ai, ai, esse cara é de dar os nervos, né? Daí o Eric perde a paciência, sabe? E começa a chamar ele de covarde, dizendo que ele vai tocar fogo naquela cabana, então, se o guri não tem coragem de pôr o fim naquela maldição, né?
Aí a Natalie demônio aparece, toda cheia de prego, sabe? Tu vê que essa é outra coisa que a gente tinha visto antes de começar a loucurada. Um dos homens estava utilizando aquelas máquinas de pregar, sabe? Aquelas. Não sei se chama de pregoeira automática, eu não sei, mas as máquinas de disparar prego, digamos assim. E um dos caras tinha utilizado isso pra pregar madeira, só que agora a mulher, primeiro ela tinha disparado um monte de prego nela mesma, tu vê que ela tá com a cara dela cheia de prego, e depois ela começa a disparar contra o Eric, sabe? Numa cena mais uma vez, bem daquilo que eu falei, assim, que é bem longa, sabe? O cara deve levar uns 4, se 4 não, deve levar uns quase 10 disparos, e ele vai engatilhando pra trás, assim, no chão, acuado, sabe, gritando de dor. E depois que o amigo dele já tinha levado muito, muito tiro, o David, né, finalmente faz alguma coisa. Ele vem correndo e ah, derruba a namorada zumbi dele, sabe? E daí, quando ele tá caído ainda assim no chão, o Eric grita pra ele assim: Ah, pega a espingarda, que se não pegar, ela vai pegar. Que a arma ainda tava assim, escorada numa parede, sabe? Só que daí, quando ele tá rastejando em direção à espingarda, chega a Nath, né? A Natalie empunhando o que eu acredito ser um pé de cabra e bate assim nas costas dele com o pé de cabra, sabe? E daí, mesmo o Eric caído e fudido lá no canto, ele consegue ser mais útil do que o amigo dele que tá, nesse momento ainda tá praticamente ileso, e ele consegue catar aquela arma de disparar prego, e ele dispara os pregos contra a Natalie zumbi, né? Só que daí, deixa eu ver, só chegar aqui nas minhas anotações, né? Daí a mostrega vai de novo até ele e começa a espancar ele mais uma vez, sabe? Numa cena que eu falei, não é nada remanescente dos filmes originais. Tipo, esse Eric daí também, ó, ele só não se fudeu mais do que a Mia, porque a Mia ainda vai ter muito mais sangue dela pra rolar nesse filme. Mas nesse momento daí, primeiro ele levou uns 12 tiros de prego e agora ele tava levando 7, 8 golpes, assim, o bicho quebrando, sabe? Tipo, mostrava as mãos dele sendo esmagadas e perfuradas, abrindo vão entre os dedos dele, sendo espancado pelo o monstrego. E daí, tipo, como se não bastasse essa cena toda violenta do ponto de vista assim, dos seres humanos se fudendo, o David pega a droga da arma e ele dá um disparo só no braço da Natalie, tipo, literalmente. Ele dá um tiro no braço da Natalie e depois ainda ele fica escutando o monstro falar assim. O monstro começa a fazer aquilo que também acontecia nos filmes antigos, que ele fala assim: David, por que tu tá me machucando? E tudo mais. E ele para de atirar nela, e só que pelo menos o bicho não ataca mais ele, porque nessa versão desses monstros eles são bem mais assim, fraquinhos pelo jeito, porque ele deu um tiro no braço do bicho e o bicho chegou e deitou no colo dele, sabe? E como se ela, sei lá, não sei se quiseram falar que ela voltou a ser humana depois que ele levou aquele tiro, mas olha, ela não foi desmembrada, sabe? Ela não foi, tipo, simplesmente eu não consigo, eu não sei justificar essa cena daí sobre nenhuma perspectiva. Ela é divertida do ponto de vista assim, de ter violência gratuita e cenas gráficas, sabe? Do monstro atacando os rapazes. Só que o final, cara, é completamente assim, sem o menor contexto, sabe? O bicho leva um tiro no braço e para de agredir, sendo que na explicação dizia que tu tinha que desmembrar o corpo dele. Até esse filme daí falou: ou tu enterra vivo, ou tu toca fogo, ou tu tem que desmembrar o corpo dele. Só que eu não sei porque eles não quiseram fazer a cena do David desmembrando a namorada, sei lá, cara. Realmente eu não entendi. Praticamente tudo que eles fizeram com esse cara daí, com esse David, eu odiei, tá? Honestamente, pra mim foi a pior parte do filme, com certeza, foi esse falso protagonista que foi o cara que apareceu a maior parte do tempo, sabe? Talvez seja por isso que, infelizmente, eu tenho que dizer que eu gosto desse filme, mas eu não posso destacar que a maior parte dele eu não gostei, porque, olha, esse maluco daí diminuiu praticamente toda a cena toda a cena que esse cara tá protagonizando, né? E daí pra acabar essa cena, o Eric cai na gargalhada e eu caí na gargalhada junto com ele, sabe? Porque é a pior cena do filme até esse momento, então eu tenho que rir junto com ele, porque senão eu vou acabar enlouquecendo, né? E isso daí já passou de 1 hora de filme, né? E vamos ver o que nos reserva na meia hora final. E honestamente, a meia hora final é a melhor parte do filme mesmo, sabe? E Bala não começa tão boa assim, né? Mas primeiro o David leva o Eric pra fora, né? E ele diz que agora vai fazer o que for necessário. E daí ele se prepara pra incendiar a cabana. Tu vê que ele começa a tocar um monte de fluido assim pra tacar fogo na casa. Só que daí a irmã dele, que na verdade não é a irmã dele, é um monstro, começa a cantar a canção de Niná, que lá no começo ela tinha dito que a mãe deles cantava pra eles, tá ligado? E daí tu vê que ele hesita, ele não vai tocar fogo na casa. E daí
cai um raio lá de fora da cabana, incendeia assim uma árvore seca que tinha lá e dá pra interpretar que o cara enxergou aquilo lá como um sinal de que ele deveria enterrar a irmã dele viva. Aí ele pega umas ampulhetas que devia estar com alguma espécie de sedativo, sabe? Lanterna e os caralho, e desce lá no porão pra encontrar a irmã dele, né? Aí ele passa por alguns momentos assim, de suspense e tudo mais, que são eficientes, né? Mas ainda assim genéricos, bem parecido com qualquer outro filme de terror da época, e depois ele acaba sendo atacado por ela, pela Mia, e ele... Eu não me lembro muito bem qual a arma que ela tá utilizando, tipo... E essas cenas, né? Apesar de elas serem no lugar meio escuro e cheio de água, porque lá no porão da cabana tava inundado pelo jeito uma parte, sabe? Tu vê que é bem remanescente assim de filmes de terror que não são Evil Dead, sabe? É aquela coisa que o bicho meio que se movimenta rápido demais pra acompanhar com os olhos, ele arremessa o cara pelos lados assim, bagulho bem como é que é mesmo assim, aquela franquia, Evocação do Mal, tá ligado? Um bagulho assim, e o bicho fazendo uns grits, rau, 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 rau. Então, e ele leva algumas tocadas, assim, não me lembro muito bem exatamente qual é a arma que a mulher tava na mão, mas a mulher consegue dar umas... Perfura o corpo dele algumas vezes também, antes dele ser salvo por quem? Porque pelo Eric, cara, que eu vou ter que falar que esse personagem dele, que teoricamente é um coadjuvante, ele é o protagonista da história, no final das contas, porque foi ele que fez o filme começar, né? Ele que leu ah, o Necronomicon, se não fosse ele ler nada disso teria acontecido, só que pelo menos pra se redimir um pouco da cagada que ele fez, ele foi o cara mais ativo, sabe? Ele foi o que matou o primeiro Deadite, né? Que ele matou a Olivia, a namorada dele, que tinha virado monstro lá no banheiro, e lá ele já levou uma surra. Aí depois ele levou mais uma surra contra a Deadite que tinha possuído a Natalie, e agora dessa vez daí, né? O que você acha que vai acontecer? Ele salva o, o amigo dele, né? Só que daí, claro que vai dar bosta, né? Primeiro, peraí, como é que. Agora eu acho que eu não fiz anotação sobre esse momento. Só que basicamente, tipo, a guria vai até lá e mata ele. Tipo, não mostra ela matando ele, só que ela dá mais uns golpes nele, que ele já tava muito ferido. E daí o David consegue atacá-la pelas costas e dopar ela, sabe? E daí ele fica cara a cara com o amigo dele e fala: Hey, are you okay? É muito engraçado ele falando pro cara assim: Are you okay? Tipo. A última coisa que tu perguntaria pro cara nessa situação é isso. E o amigo dele só fala assim, ah, eu senti tua falta, mano. E morre, né? E todo mundo sabe que quem morre nesse filme está fadado a voltar como demônio, exceto o David, que até agora ele estava achando que isso se tratava de um vírus. Né? Aí rola a cena do enterro da Mia Demônia, digamos assim, que honestamente é uma boa cena, sabe? Essa não é uma das piores cenas que o David protagonizou. Ele começa a enterrar a irmã dele ali, ele bota um saco na cara dela, né, pra impedir que a areia entre no nariz dela, por exemplo, e veste uma roupa nela que deixasse ela mais apertada, eu acho que é isso, e ele tá enterrando ela, só que dela se acorda, né, que ela tinha sido dopada, e o demônio tenta enganar ele falando, David, me ajuda, que não sei o que lá. Só que daí ele não tá comprando, pelo menos ele sabe, não, tu não é ela, tu não é ela. E depois ela começa a falar um monte de coisa horrível, profanidades, obscenidades, as coisas típicas, né? Só que daí ele enterra ela até o final. E no final, tipo, daí depois que, eu não me lembro... Ah, é que para de pegar fogo na árvore, sabe? A árvore que tava pegando fogo apaga e ele sente que deu sinal pra desenterrar ela. Aí ele vai lá, desenterra ela, tocando uma música dramática, a gente vê ele revivendo ela, assim, numa ressuscitação, aquelas que usa o desfibrilador, sabe? Ele tá com uma máquina daquelas, certo? Porque a Olivia, né, que era namorada do Eric, devia ter, porque ela é enfermeira e tudo mais. E esse guri, pelo jeito, sabia utilizar. E ele consegue, assim, trazer a irmã dele de volta à vida. E ela tá curada. Então, tipo assim, a cena em si é boa, porque, tipo assim, tá sendo interpretada de maneira decente, a atuação tá funcional, a trilha sonora tá funcionando, e o cara não tinha desistido da irmã dele o filme inteiro, então, tipo assim, a cena é bem feita, só que conceitualmente eu também acho meio bosta, porque, né, Evil Dead nunca foi sobre tu poder curar as pessoas, justamente parte eu digo só a graça, mas também a enfim, o que torna essa maldição do Evil Dead tão notória é porque tu não tem um meio de escapar, não ser picotando a pessoa que foi infectada, né? Só que nesse filme eles foram para outra vertente, e no final das contas a Mia foi curada. Isso daí então tem duas metades, sabe? A metade boa que ela é a protagonista da história, ela que vai ficar viva no final, né? Então eu já tô spoilando que o David vai morrer daqui a pouquinho, né?
Só que o lado ruim também é que teve essa distribuição, sabe? O David foi um falso protagonista, digamos assim, e como eu disse, realmente ele é um personagem insuportável, sabe? Que quando ele morre não dá nem pra dizer assim que tu sente pena. Eu pelo menos não senti, né? Enfim, nananã. Aí aparece tipo, o David vai, ele fala pra irmã dele assim, eu vou ali buscar as chaves e tudo mais do carro, né? E daí o Eric Zumbi aparece, sabe? Numa cena que começa boa, mas depois ela acaba se estendendo e fica meio patética, sabe? Tipo, teatral demais, digamos assim. Mas no começo aparece assim, enquanto ele tá pegando assim a chave, a gente vê já o bicho chegando atrás dele. E assim que ele vira pro Eric monstro, né? O Eric Deadite, ele leva assim uma perfuração no pescoço. Só que o bicho acerta esse único golpe nele e deixa ele ir gatinhando, tipo, sabe? O bicho, em vez do bicho continuar golpeando ele várias vezes, que até agora todo mundo desse filme, quando foi atacado até a morte, não foi o caso desse cara, sabe? O David levou uma perfuração e ele consegue ir todo manco lá pra fora e joga a chave pra irmã dele e fala: fuja daqui, fuja daqui. E ele fecha a porta, senta-se no chão, o zumbi vindo bem devagar atrás dele, que mais uma vez não tem explicação nenhuma porque que o zumbi Eric não tá sendo vigoroso, que nem todos os Deadites são, né? Simplesmente porque sim. Aí o cara pega uma arma e ele vai dar um disparo pra explodir tudo, sabe? Porque ainda tinha espalhado, ele ainda tinha espalhado gasolina pela cabana e tudo mais. E daí, antes dele explodir a casa, dá pra ver que o Eric do mal, né? Ele fala assim, he's coming, né? Ele está vindo, aí tu fica assim, ele quem, tá ligado? Porque, né, quem será? Enfim, aí a casa explode, né? A gente vê a Mia protagonizando um take bem maneiro, que a câmera tá por trás dela, a gente tá vendo a cabana lá na frente pegando fogo e ela desesperada, né? Porque o irmão dela acabou de se matar e tá todo mundo morto tirando ela. E daí começa a chover sangue, tá ligado? Ela se ajoelha, se deixou chorando, ela ia ficar ali lamuriando o momento, só que não é hora de descansar, minha amiga. Começa a chover sangue. E ela se levanta assim apavorada, sabe? Tipo assim, assustada, né? E começa a se erguer os mortos do chão. Só que na verdade eu acho que se ergue um só, porque pelo menos ela só enfrenta uma criatura. Só que dá a entender que vai se erguer os mortos, sabe? É uma cena que ficou bem maneira, mesmo sendo assim, mais exagerado do que a maioria dos outros filmes teria coragem de ir. Ele conseguiu trilhar uma linha que não foi, tipo, exagero cômico. Foi tipo assim, porra, começou a chover sangue, o que é super surreal, e começa a sair uma pessoa pelada assim do chão que eu acredito que dá pra interpretar que é um Deadite que tem a aparência da guria que foi morta lá no começo, né? Embora eu não saiba por que a guria que foi morta lá no começo ainda continua aparecendo, sendo que ela levou um tiro e foi incendiada. Enfim, mas não sei, sabe? Honestamente, dentro do próprio contexto desse filme, ele cometeu esses erros. Só que, enfim, a cena que se desenrola a partir desse nascimento realmente é excelente, sabe? Eu realmente achei incrível. E só pra tentar descrever um pouco, pra sustentar o que eu tô falando, tipo. Primeiro, a guria, ela. Deixa eu me lembrar como é que ela começa a se ferrar. Eu acho que ela foge pra dentro da cabana lá onde. Onde. Não, não, primeiro ela se enfia no buraco, ela vai rastejando pro buraco aquele onde o cachorro foi encontrado pelo irmão dela, sabe? E daí quando ela tá se enfiando naquele buraco, que é bem estúpido, sabe? Por que que tu vai se enfiar no buraco fugindo de um demônio? Daí tu vê que o bicho tá rastejando assim atrás dela, ela consegue escapar, e entra pra dentro desse lugar assim que fica várias ferramentas, digamos assim, uma galpão, sabe? É um galpão que guarda ferramentas manuais variadas. Aí tá o monstro chegando atrás dela, se rastejando, falando mais palavrão, assim, coisa obscena pra ela. E eu não lembro o que que ela faz ali nesse primeiro momento pra afugentar o bicho. Sei que ela consegue evitar que o bicho já mate ela ali. Ah, acho que ela tava com a arma ainda, tinha alguma munição. Eu sei que ela consegue afugentar o bicho nesse primeiro momento e ela pega daí o a, como é que é mesmo a porra do bagulho que eu quero falar, caralho? A motosserra, sabe? A motosserra, que é a arma clássica do Ash Williams, né? Todo mundo que tá assistindo um filme chamado Evil Dead, tu espera que em algum momento dessa obra apareça uma serra elétrica que alguém vai utilizar pra matar monstros, e isso daí foi algo importante que esse filme trouxe, nem que seja na cena final pra gente ver pelo menos uma cena com ela. O Evil Dead original nem isso tem, né? No Evil Dead original ninguém chega a usar motosserra, então não dá pra julgar que eles tenham utilizado em uma única matança. E a perseguição inteira é bem longa, sabe? É bem intensa, é bem atuada, é assustadora. Essa guria leva mais umas duas ou três facadas, porque esse monstro que tá seguindo ela tá carregando um facão mesmo. E daí, uns takes bem. Tipo, o take que ela leva o facãozaço no joelho, que ela tá se escondendo atrás de um armário, tu vê literalmente assim, a faca passando na frente da perna e quando o bicho tá puxando de volta, tu vê
cortando, sabe, penetrando assim na carne dela e o desespero na cara da guria. Então, honestamente, é uma cena muito boa, só que mais uma vez focada totalmente no desespero humano, no sofrimento humano, que ainda não é o final, sabe? Depois disso ela foge dessa cabana, sai lá sai pra fora, né? Infelizmente eu já tinha comecei a frase de um jeito que não tinha como culminar sem enrolar um pleonasmo. E ela se esconde embaixo do carro, que também é bem burro, sabe? Tipo assim, por que que tu tá com uma serra elétrica na mão? Por que que tu tá fugindo? Tipo, honestamente, apesar, mesmo sendo uma cena incrível, ela não é perfeita, sabe? Mas é que o valor de entretenimento dela é tão alto que mesmo ela sendo meio conceitualmente estúpida, ainda assim ela entrega por causa do valor artístico, eu diria, né? Enfim, aí enquanto ela tá embaixo desse carro, o bicho aparece ele caçando ela e ela passa a motosserra pelos dois pés da criatura, amputando os dois pés do monstro fora. Só que daí, enquanto ela tá se engateando pra debaixo do carro, o bicho é tão forte que mesmo ele caído no chão sem os pés, com uma só das mãos dele ele consegue levantar o automóvel e empurrar, sabe? E nisso quando ele empurra, a guria tenta rolar por debaixo do carro, só que o carro cai em cima da mão dela e esmaga bem de perto, tu vê graficamente ela tentando soltar o braço dela debaixo do negócio, assim, ela não consegue, não consegue, não consegue, e daí vem o bicho rastejando, o bicho, vou acabar contigo, sua vagabunda, que não sei o que lá, sua alma é nossa, e daí quando ela tá assim, ela tava chorando e toda suja de sangue, né, porque tinha chovido sangue, e toda agredida, e tinha acabado de perder o braço dela, e ela fala, não, chega dessa merda, daí ela arranca o resto do braço fora, né, que ainda tava embaixo do carro, só que ela puxa tudo até arrancar, amputar, e daí ela se levanta, daí consegue ficar em pé, pega a motosserra na mão, tipo, com uma das mãos e com a outra ela meio que usa como apoio, né? Já que ela só tem uma mão agora. E daí quando o bicho tá rastejando na direção dela, assim, ela fala assim, eu não sei o que que ela fala. Eu sei que ela fala alguma frase típica de Evil Dead, assim, sabe? Vou te fuder, seu filho da puta. Não, exatamente isso. Eu tô criando uma caricatura da caricatura. E ela enfia daí a motosserra na cara do bicho, assim, corta ele da cabeça, do meio da cabeça até pra baixo, assim, saltando um monte de sangue, assim. A guria fica lavada de sangue. Ela, e termina, assim, literalmente, essa última cena. O sol raia, começa tudo a ficar bonito, para de chover sangue e tudo mais. E a gente só vê ela olhando em volta da floresta, sabe? Toda fodida. E é isso aí, literalmente essa é a última cena do filme. E depois, ainda depois que sobe os créditos, no pós-crédito, tem um take curtíssimo de 5 segundos mais ou menos que aparece ninguém menos que o Bruce Campbell. E eu não me lembro dessa cena, tipo, se eu tinha visto, eu não sabia muito bem quem era, eu nunca tinha visto esse filme pós-crédito, digamos assim. Aparece o Bruce Campbell falando groovy, né, que é a frase clássica dele desde o segundo filme. Então, olha, eu vou dizer pra vocês que, sem exagero, cara, eu tava detestando o filme até essa uma hora dele, sabe? Realmente eu tava muito puto com aquela cena da Natalie zumbi morrendo com um tiro no braço. Só que esse final realmente é muito maneiro, sabe? Realmente a guria se fode demais, mas ela ainda assim sai vitoriosa, numa cena com uma violência gratuita do caralho, sabe? E, tipo, pra mim serviria pra aquilo que eu acredito que era a intenção que esse filme fosse, sabe? Eu realmente acho que essa guria ia voltar pra um segundo filme e provavelmente o Ash apareceria daí, sabe? Pra ser uma espécie de tutor ou algo desse tipo. Só que realmente eu não consigo, eu consigo enxergar que esse filme daí ele bebeu um pouco mais da fonte do primeiro filme, que é pra mostrar a Mia, a versão humana real dela, só que nesse filme ela ia se fuder e se fode muito mais, que nem eu falei pra vocês no começo desse programa, ela se fode, sei lá, 5 vezes mais que o Ash se fudeu no primeiro Evil Dead, sabe? Porque ela é estuprada pelas árvores, o demônio entra dentro dela, que essa é uma cura novo, né, que tipo, como no Evil Dead original não tinha a opção de ser infectado e se curar, nesse filme eles levaram pra isso lá. Então ela foi a primeira a ser infectada, só que ela não morreu, porque o irmão dela, pra isso o David serviu. Aí ela se queimou com água fervendo lá no começo. Ela cortou a própria língua ao meio, só que eu acho que tudo que ela sofreu quando ela já tava totalmente possuída, digamos, eu acho que isso daí já não conta mais, porque a língua dela tava normal no final do filme, sabe? Ela não tinha ficado com a língua dividida na versão humana dela. Então, ela se queimou com água fervendo, aí ela passa 1 hora do filme praticamente endemoniada, ela é enterrada viva, ela é trazida de volta à vida com uma ressuscitação, né, com o desfibrilador. Aí depois disso,
ela enfrenta o demônio lá no final no X1 e o bicho realmente ferra com ela, sabe? Dá mais umas 2 facadas, depois derruba o carro em cima da mão dela, que ela tem que amputar na correria, e ela viu todos os amigos dela morrer, embora a maioria dos amigos dela ela não viu morrer porque ela estava possuída, mas o irmão dela morreu e ela sabe todo um caos ali, então, tipo assim, ela passou pro... Esse filme era pra ser aquilo que fez com que ela deixasse de ser um ser humano normal, sabe? Assim como o Ash Williams deixa de ser um ser humano normal no final do Evil Dead 1, porque ninguém tem como continuar sendo alguém normal depois de uma experiência tão surreal, tão bárbara, tão bizarra e tão única assim, eu acredito que esse filme ele era para ter o mesmo cenário, tanto é que ele era muito mais preso à realidade, muito mais preso ao terror, à realidade. Não a realidade, tipo assim, isso poderia acontecer, mas eu quero dizer que não é que nem o Evil Dead 2, por exemplo, que ele tá completamente, tipo, dá pra ver que o Ash Williams é escrito como se ele não fosse um cara que vive na sociedade e se importa, enfim, que ele tem relações humanas comuns, tá ligado? Ele já tá vivendo numa dimensão própria para ela. E eu acredito que eles fariam a mesma coisa com essa guria. Eu acredito que se tivesse o Evil Dead 2 a partir dessa timeline, o Ash Williams apareceria, né? O Bruce Campbell, como ele fez esse cameo no final, eu acho que eles deram indício pra isso. Então, honestamente, cara, eu realmente gostei, entendeu? É uma pena agora saber que nunca teve uma continuação. Eu achava que eu não ia gostar, eu gostei justamente porque ele soube ser diferente. Ele não é perfeito, eu não acho que ele seja melhor também que os filmes originais. Eu não acho que ele seja tipo, dá pra te considerar ele uma substituição, uma atualização. Ele é uma experiência à parte, tá ligado? E o final realmente é muito interessante, muito legal de um ponto de vista. Leva a franquia para um lado muito mais do terror mesmo, da violência e de cenas assustadoras do que ela jamais foi, sabe? Então, honestamente, mesmo eu sendo fã da franquia original, eu também achei interessante a abordagem que essas pessoas aqui fizeram. Só que também, mesmo eu gostando do filme, eu vou dizer que a primeira 1 hora é bem questionável. Os personagens são bem chatos, principalmente o irmão dela, sabe? Esse David. É interessante que eles têm esse sistema de 2 protagonistas, um protagonista falso, digamos assim, só que pelo menos esse cara podia ser um pouco mais agradável de acompanhar, né? Mas realmente o ato final é tão bom que talvez ele consiga salvar o filme, porque, né, é muito melhor um filme que começa ruim e termina bem do que um filme que começa bem e termina mal, né? Mas é isso aí. Amanhã daí eu vou estar trazendo a análise do filme Poltergeist, né? De 1982, esse daí é bem mais antigo, é um clássico também e tudo mais, né? Dirigido pelo. Na verdade, não é dirigido pelo Spielberg, mas é escrito e produzido pelo Spielberg, dirigido por um cara chamado Tobe Hooper, né? Então é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido e valeu!